Fala família tricolor, fala nação Tricolaço FC. Venho aqui por meio deste para mostrar para vocês uma forte preocupação que eu tô tendo. Passando por um momento agora de transferência, de mercado da bola, de especulações, de informações, de notícias de contratação, de negociação. São Paulo, mais uma vez, largando atrás dos seus principais concorrentes, né? Até o Corinthians a gente tá vendo que tá atolado em dívida, trouxe o Fábio Carille, tá negociando com jogadores, no meu modo de ver, até de mais peso, como o Sornosa do Fluminense e outros aí. E o São Paulo trazendo o Léo Pelé. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Igor Vinícius e querendo William Arão para comandar a volância do nosso São Paulo. Então, por meio dessas informações, assim, me faz crer que a gente vai ter um 2019 extremamente complicado mais uma vez. E por conta disso, eu resolvi fazer esse vídeo, na verdade, mais para a gente tentar entender o que está acontecendo com o São Paulo Futebol Clube, pelo menos nessa última década, desde 2008, que foi o último ano que a gente ganhou um título de expressão, que foi o Campeonato Brasileiro daquela trinca com Muricy Ramalho, e a partir daí a gente só ganhou uma única Sul-Americana em 2012 isolada, a partir daí só vexame, só colecionando aí fracassos e tropeços. Eu trouxe aqui, na verdade, uma informação, isso me chocou bastante, assim, claro, a gente sabe que os nossos rivais aí, principalmente aqui do estado de São Paulo, ganharam muitos títulos, né? Mas eu resolvi enumerar esses títulos e botar o peso nesses títulos pra gente entender como que o São Paulo parou no tempo, galera. É algo chocante, é algo da gente realmente ficar extremamente preocupado. Por quê? Porque isso me remeteu aquelas filas que os nossos adversários ficaram em determinado momento da história. Então o Corinthians ficou naquela seca e em 77 acabou ganhando o Campeonato Paulista, que naquele momento tinha um peso muito grande, como seria uma Copa do Brasil, talvez, ou até mesmo um Campeonato Brasileiro naquela ocasião. O Palmeiras a mesma coisa, ficou numa fila de quase 2 décadas também. Em 93 ganhou o título em cima do Corinthians, o Paulistão, e aí acabou melhorando a sua situação em termos de história, de conquistas, né? E o São Paulo vem para o 11º ano sem um grande título de expressão. E de acordo com o que a diretoria vem fazendo, de acordo com o pensamento do presidente que a gente tem, estou com um real pavor, na verdade, do São Paulo Futebol Clube entrar numa seca parecida que os nossos adversários já entraram. E o São Paulo jamais entrou. A gente está entrando no 11º ano e eu espero que pelo menos algum título a gente consiga, nem que se for um Campeonato Paulista, galera. Eu vou comemorar como se fosse um título mundial, porque o São Paulo precisa tirar esse peso de time perdedor, a gente precisa tirar esse peso de falta de conquistas e a partir daí a gente conseguir montar elencos melhores e tudo mais. Então eu resolvi focar, na verdade, aqui somente nos nossos principais adversários, só para a gente sentir o tamanho da draga que o São Paulo se encontra no momento. Santos, Palmeiras e Corinthians, e a partir de 2009 para cá, ou seja, desses últimos 10 anos, o que os nossos adversários ganharam. Galera, olha isso. Santos, eles ganharam uma Copa do Brasil em 2010, Libertadores em 2011. Vou enumerar o Paulistão porque, por mais que não tenha esse peso, pra gente, se a gente ganhar um Campeonato Paulista no que vem, é pra se comemorar muito. O Santos então ganhou 5 Campeonatos Paulistas em 10 anos que a gente está contabilizando. 2010, 2011, 12, 15 e 16. Ou seja, eles totalizam com os Campeonatos Paulistas 7 títulos nessa última década. Palmeiras, atual campeão brasileiro. Tudo bem, vou contabilizar a Série B como negativa, que é sempre importante a gente contabilizar. Isso foi em 2013, mas, ou seja, eles ganharam 2 Copas do Brasil e 2 Campeonatos Brasileiros. 2 dos títulos mais importantes que o time brasileiro disputa anualmente no seu calendário, ou seja, 4 títulos de enorme peso nesses últimos 10 anos. E o Corinthians de fato está fazendo uma década extremamente positiva. Esses os títulos do Corinthians nessa década. Uma Copa do Brasil em 2009, 3 campeonatos brasileiros, sendo 2011, 2015 e 2017, ou seja, tá mandando na década em termos de campeonato brasileiro, Corinthians, uma Libertadores da América em 2012, um Mundial em 2012, uma Recopa em 2013, essa em cima do São Paulo, aí é um asterisco extremamente importante, e aí os campeonatos paulistas, que foram em 2009, 2013 e 2017, ou seja, o Corinthians, em 10 anos, conquistou 10 títulos, uma média de 1 título por ano. Títulos extremamente importantes. O São Paulo, vocês sabem, apenas ganhou uma Copa
Sul-Americana em 2012. Aí vem a pergunta que não quer calar. Eu trouxe, na verdade, aqui 3 causas que eu gostaria de debater com vocês para a gente entender o que acontece com o São Paulo nesse momento de fracasso, de vexames, nesse momento extremamente de draga que o São Paulo vem se encontrando. Eu acredito que é um mix dessas 3 coisas, tá? Mas eu queria entender com vocês o principal motivo que faz o São Paulo estar nesse momento complicado, delicado, nesse momento de seca da nossa história. Primeiro motivo, política. Presidentes que estão, na verdade, cagando para a instituição São Paulo Futebol Clube, estão simplesmente querendo poder e foda-se o restante. Esse é o motivo 1. 2. A nossa diretoria. Péssimos profissionais que estão comandando o São Paulo há décadas. Na verdade, eu nem falo somente do Raí, estou falando, na verdade, de diretores do São Paulo que não estão preparados para estarem no comando do São Paulo, que trazem jogadores medianos para baixo, jogadores horrendos, para não falar outra coisa, e formam, na verdade, o São Paulo um celeiro de grandes pernas de pau. Número 3, o marketing e o clube em si se intitulou soberano perante aos seus concorrentes, perante aos seus adversários, e parou no tempo se achando tal, se achando o grande vencedor, o grande clube exemplo, com a soberba que se intitulou, simplesmente achou que era o melhor e não viu os seus principais rivais crescerem, se estruturarem e conseguirem se modernizar. O São Paulo de fato parou no tempo, e aí quando olhou para o lado, viu Palmeiras com estádio de última geração, Corinthians com, apesar dos grandes problemas por conta da sua arena, tem um estádio aí moderno, gestões mais eficientes, profissionais mais adequados, políticas e filosofias de trabalho muito mais elaboradas do que a do São Paulo, e por aí vai. Para mim é um mix de tudo isso, claro, mas qual que para vocês é a causa mais impactante que fez com que o São Paulo se encontrasse nesse momento onde em 10 anos de disputa de campeonatos nós vencemos apenas uma? Nossos adversários estão aí com 7 títulos, 10 títulos, ou o Palmeiras que até tem menos títulos do que esses outros, só que são 4 títulos de extrema importância. 2 Copas do Brasil, que pra gente tiraria o São Paulo dessa situação que a gente nunca ganhou uma Copa do Brasil, e 2 campeonatos brasileiros. O São Paulo tá ficando para trás novamente nessa disputa de títulos brasileiros aí com os nossos rivais. Pessoal, é essa a real situação do nosso clube. Isso realmente me chocou, me preocupou muito. O São Paulo abre uma nova década se esses diretores, essas pessoas, esses conselheiros que estão lá dentro não entenderem que a gente ficou para trás, não mudarem o pensamento e não mudarem a estrutura, a filosofia de trabalho no São Paulo, a gente vai amargar mais 10 anos na fila, e aí pode ser que a gente se torne time que mais tempo ficou na fila por um título de expressão. Tamo junto, grande abraço e vamos São Paulo!